Você que nos acompanha no Bíblia Fácil, o que está acontecendo no mundo cristão hoje é que esse livro está sendo deixado de lado. Deixado de lado pela tradição humana, porque não existe aqui nenhum verso autorizando a santificação do primeiro dia da semana. Mas por que é que a maioria das igrejas estão guardando o primeiro dia da semana, escolhendo esse dia para cultuar? Eu não vejo nenhum problema em você cultuar no primeiro dia da semana. Eu vejo problema em nós nos esquecermos do sábado, que é o dia que Deus deixou para ser adorado, o dia que Deus deixou para ser santificado. A palavra de Deus ensina em Gênesis de que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia da semana. Ele não fez isso com o quarto dia, não fez isso com o sexto e nem com o primeiro. Alguns dizem assim, mas pastor, você tem que entender que foi nesse dia que o Senhor ressuscitou. O domingo é um dia de festa, porque nele Jesus ressuscitou. Eu concordo com você de que a ressurreição de Cristo é motivo de alegria, de festa. Tanto é que Jesus deixou na palavra dele uma festa para celebrar a sua ressurreição. Sabia disso? Jesus deixou aqui em sua palavra uma cerimônia para celebrar a ressurreição. E quando nós lemos Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, Paulo ensina claramente de que assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também devemos morrer para o pecado, ser sepultado nas águas e nascer para uma nova vida. Sabe qual é a cerimônia que Deus deixou para celebrar a ressurreição? É o batismo. E toda vez que alguém se batiza, ele está celebrando a ressurreição de Cristo. Celebrar a ressurreição de Cristo não é guardar domingo, porque domingo não é dia santo. Ainda que o catecismo ensine guardar domingos e festas, ainda que vários livros e tratados teológicos digam que o domingo é um dia especial, o livro de Deus não diz isso. E eu pergunto, quem você vai seguir? A Deus ou aos homens? Eu vou até adiantar para vocês, a gente vai falar sobre uma igreja visível e uma invisível. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Que existe uma igreja visível e uma igreja invisível? Vocês acreditam? Vocês concordam? Olha, eu já ouvi falar alguma coisa, mas não foi a fundo, então não sei entrar no tema. Não sei. Igreja visível e invisível também não sei opinar, não ouvi alguma coisa que me chamasse a atenção para falar algo no momento. Na época que eu frequentava o espiritismo, eles acreditam que existe uma cidade espiritual, né? Onde lá tem igreja, casas, entendeu? É complicado eu explicar isso, porque nem eu mesmo entendo bem. Mas eu já ouvi falar assim, mas não compreendo nada. Não compreendo nada. Um dos temas que a gente vai estudar vai ser sobre igreja. E eu posso adiantar para você que a gente vai estudar basicamente sobre uma igreja visível e uma igreja invisível. Você já ouviu falar nisso? Já. O que você acha? Eu acho que é uma verdade. Eu acho que existe uma igreja que é a igreja fiel. Eu acredito que existe uma igreja que é a igreja do Senhor e que essa igreja ela seria um povo que se mantém na direção de Deus. Seria a igreja visível do Senhor, uma igreja mesmo, uma instituição mesmo. Como eu tenho aprendido que, apesar de existir um povo que realmente que mantém a estreita aliança com Deus, existe uma igreja que está espalhada, são pessoas que são verdadeiramente fiéis a Deus, que têm um coração sincero diante de Deus, mas precisam se integrar em um ambiente que proporcione eles a levar um cristianismo genuíno.
Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Que alegria poder estar junto com vocês em mais um tema da Palavra de Deus. Hoje vamos aprender sobre a igreja. O que a Bíblia nos revela sobre esse tema? Quantas igrejas verdadeiras existem? Tem de fato Deus uma igreja verdadeira? Como eu posso identificá-la? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Você é convidado a tomar a sua Bíblia e, junto com esse grupo seleto que veio de vários estados brasileiros, estudar a Palavra de Deus. A cada programa temos conhecido um pouquinho mais vocês. E eu vou me dirigir agora ao Jair para saber algumas coisas mais da sua família. Pois não, pastor. Eu ouvi no outra semana de que vocês têm 3 filhos e 6 netos. 6 netos, 3 meninas e 3 meninos. 3 meninos e 3... Os netos, dividiu certinho lá. Tem um menino de 4 meses e uma menina de 18 anos. Primeiro e último. Que legal. Daqui a pouquinho vocês estão sendo bisavós. Com certeza. Alguém disse para mim que você tem um conceito muito interessante de neto. É isso? Tenho um conceito que eu Passa guardo. pra gente. Me passaram, minha mãe me passou e eu passo para os outros agora. Neto nada mais é do que um filho perfeito. Um filho perfeito. Exatamente. O que significa isso? Explica para nós agora. É que, como avô, e ela como avó, nós curtimos os nossos netos. Nós não temos a obrigação de dar educação, de dar nada. Nós só curtimos eles. Entendi. Só ensinamos então, as coisas perfeito, boas para né? eles. É filho perfeito. Entendi. Mas que bom, né? Bom saber que vocês valorizam a família. E a TV Novo Tempo é uma TV que se preocupa com a família. Vários programas aqui da grade tratam de temas que procuram ajudar nossas famílias que de fato estão em crise nesse momento no país, né? Não só nesse momento, em tantos momentos da história. Mas nós temos que valorizar mais a família, que é a célula máter da sociedade. E nós paramos aqui para estudar a Bíblia, porque esse livro pode ser uma bússola para qualquer família e nos orientar em todos os sentidos. Por isso você é bem-vindo ao nosso programa. Tome a sua Bíblia e vamos agora estudar juntos a Palavra de Deus. Antes, nós iremos, como de costume, fazer uma oração. Vamos estudar hoje sobre a Igreja de Deus e vamos orar pedindo a proteção, a direção e a bênção de Deus para o estudo nosso. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos a Tua bênção agora, que nós possamos entender a Tua mensagem para nós, que ao lermos os versos da Bíblia, eles sejam claros para todos nós e que a Tua vontade possa ser alcançada por cada um que aqui está. Dai-nos a Tua paz, a Tua bênção e o perdão aos nossos pecados. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, todos aqui um dia já pisaram em uma igreja, eu imagino, certo? Você que nos assiste em casa, por certo você deve ter o hábito de ir a alguma igreja para cultuar a Deus, para adorá-lo. Todos nós conhecemos esse homem, não? Pelo menos pela fama. Oscar Niemeyer. Ele faleceu no dezembro do ano passado, dia 5 de dezembro do ano passado, me parece com 104 anos de idade. Um tremendo cidadão. Projetou o Brasil, principalmente nessa área da arquitetura, com a sua inovação. Eu estava vendo a quantidade de obras projetadas e acompanhadas por Oscar Niemeyer. De fato, é de admirar o trabalho que ele realizou ao longo de sua vida. Recentemente foi publicada essa obra de Oscar Niemeyer sobre as igrejas que ele projetou. E entre esta obra está a Igreja Adventista da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA. Um lindo projeto arquitetônico, e o que me chamou a atenção nesse projeto é que logo à chegada você percebe que toda a estrutura de cobertura da igreja, ela apoia-se na cruz. Bem sugestivo o projeto. Somente uma mente como Oscar Niemeyer para projetar algo assim. Igreja fala ao nosso coração. Quando pensamos em igreja, pensamos em um local aconchegante, onde a palavra de Deus é estudada, onde as pessoas são aceitas com todos os seus problemas, suas lutas.
Agora, tem Deus uma igreja nessa terra? Segundo uma enciclopédia publicada em Oxford recentemente, existem no mundo mais de 35 mil religiões. Quando uma pessoa quer seguir uma religião, ele fica totalmente confuso em que direção caminhar. Por isso que hoje, ao estudarmos sobre esse tema, nós vamos descobrir o plano de Deus com relação à igreja. No Antigo Testamento, antes de Cristo, a adoração em Israel era centralizada no santuário. De fato, o santuário era o centro da adoração em Israel. Na Bíblia, 45 capítulos da Bíblia são destinados apenas para falar do santuário. O santuário era tão importante para o povo judeu que 91 dias por ano eles passavam no santuário. 91 dias por ano. O trabalho era tão central no santuário que havia aqui mais de 30 mil pessoas servindo no santuário, empregados do santuário. E todos os anos havia a festa da expiação, do dia da expiação, quando a nação inteira se voltava para um cerimonial que acontecia no local santíssimo do santuário. Nós já aprendemos aqui de que esse sistema de sacrifícios de animais no santuário vigorou até a morte de Cristo. Quando Cristo veio, ele frequentou a várias sinagogas. E aquela tenda móvel, chamada de santuário, deu lugar ao Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 586 a.C. Por volta do ano 516, esse templo foi reinaugurado e reformado e recebeu o nome de Templo de Zorobabel, que era o governador da Judéia nessa ocasião. Por volta do ano 28 a.C., Herodes reformou o Templo de Zorobabel. E agora o templo passou a se chamar o Templo de Herodes. E é esse templo que Cristo visita. É desse templo que ele expulsa os cambistas que vendiam ali animais, que mercadejavam com as ofertas. Além de ir ao templo, Jesus também ia à sinagoga. Qual é a origem da sinagoga? A sinagoga se originou com os judeus cativos em Babilônia. Quando eles foram levados para a Babilônia e ficaram longe do templo, e o templo fora destruído, eles começaram a organizar pequenas casas de culto, onde houvesse um ajuntamento de pelo menos 10 a 12 adultos, ali poderia ser organizada uma sinagoga. Ao voltarem para Jerusalém, sua terra natal, os judeus trouxeram o costume de construir sinagogas. E Jesus esteve visitando várias delas. Enquanto aqui na terra, Jesus Cristo fundou a igreja cristã. Interessante que o povo de Deus no Antigo Testamento era o povo judeu, era a nação escolhida. Agora no Novo Testamento, o povo judeu deixou de ser a nação escolhida de Deus. Isso porque eles rejeitaram o plano de Deus. E no ano 34 de nossa era, quando Estevão foi apedrejado, o apedrejamento de Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva, selou definitivamente a rejeição de Israel como nação. Como indivíduos, eles podem ser salvos. Como nação, não são mais a nação escolhida de Deus. E Cristo fundou então a igreja cristã. Quem é o fundamento desta igreja? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, olha para o versículo 11, o que Paulo quer nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, na página 137 do Novo Testamento. Página 137 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas o texto é o mesmo da sua Bíblia. 1 Coríntios 3, verso 11, assim leio. Porque ninguém pode lançar outro fundamento,
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia também no Evangelho de São Mateus e que nós esclarecêssemos mais um detalhe importante. Mateus capítulo 16, na página 16. Olha o que diz o versículo 18. Mateus 16, verso 18. Cristo diz assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito fácil ler esse texto e pensar que Pedro seja a pedra sobre a qual Cristo estabeleceu sua igreja. A primeira ideia do texto parece assim, mas estudando um pouco de grego, nós descobrimos de que isso não é de fato assim. Quando você vai para o original, você descobre de que existem duas palavras diferentes aqui no texto. Uma delas é Petra, que significa pedra. E outra palavra é Petros, que significa Pedro. Também significa uma pequena pedra, um seixo movediço, fácil de se quebrar. Originalmente, Cristo está dizendo: tu és Petros, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não foi estabelecida sobre Pedro, mas sobre Cristo. Porque Pedro não poderia ser o fundamento da igreja por ser um pecador. E alguns instantes depois dessa ocasião, você tem Pedro negando a Cristo. O próprio Pedro vai dizer no livro que ele escreveu que Jesus é a pedra. Vá lá para o livro de Pedro, bem no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Página 191 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, olha o que Pedro vai dizer sobre quem é a pedra. Jesus havia dito para ele: tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus edificou a igreja cristã sobre ele mesmo. E Pedro escreveu assim, em 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para a qual também foram postos. Você percebe que Pedro está reconhecendo Cristo ser a pedra? A igreja cristã não foi fundada sobre Pedro, mas foi fundada sobre a pedra, que é o próprio Cristo. Agora, Paulo, escrevendo aos Efésios, também vai dizer que os apóstolos fazem parte do fundamento da igreja. É claro que os apóstolos lançaram as bases teológicas da igreja, que eles receberam do próprio Cristo, mas o fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Um outro detalhe. Aqui está Efésios 2:20. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2:20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O apóstolo Paulo também reconheceu ser Cristo a pedra angular, a pedra de esquina, o fundamento da igreja. Logo, a igreja cristã foi fundada sobre o próprio Cristo.
E esta igreja cristã, ela possuiria as características da igreja verdadeira. Vamos ler alguns textos que vão apontar para nós algumas características para nós descobrirmos aonde se encontra a igreja verdadeira. Primeiro texto, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Página 172 do Novo Testamento. 1 Timóteo 3, verso 15. Assim escreveu Paulo a Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que mais disse Paulo? Coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus deve ser uma coluna e um baluarte da verdade. Ou seja, a igreja de Deus deve defender todas as verdades que este livro apresenta. Não deve ser seletiva na mensagem bíblica. Não deve optar por um testamento ou outro. Não deve optar por essa doutrina ou aquela. Não deve optar por esse mandamento ou aquele. Não. Deve defender toda a Bíblia. Essa é a primeira característica da igreja verdadeira. Um outro detalhe. A igreja verdadeira teria uma missão na terra. Essa missão foi comissionada pelo próprio Cristo. E aqui em Mateus, capítulo 28, nós encontramos a grande comissão dada por Cristo aos discípulos. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Assim disse Cristo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ordenou que esta igreja se tornasse coluna e baluarte da verdade, que pregasse o evangelho contido na palavra, que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ensinasse as pessoas a guardar todas as coisas que Cristo disse em sua palavra. Você percebe mais uma vez que a igreja verdadeira, ela tem uma mensagem e ela tem uma missão. A mensagem é o evangelho e a missão é pregar o evangelho eterno. Agora Jesus falou: ide fazer discípulos do brasileiro. É assim que está escrito? Ide fazer discípulos no México. Ide fazer discípulos em algum local específico da terra? Não. Ide fazer discípulos da onde? Todas as nações. Isso indica o que para você e para mim? Que a igreja verdadeira, ela tem que ser uma igreja mundial. Você percebe a missão da igreja? Se a missão da igreja é mundial, a igreja tem que ser uma igreja presente no mundo inteiro. Eu não posso crer de que a igreja de Deus, a igreja verdadeira que a Bíblia ensina, ela esteja circunscrita a uma cidade, a um estado ou a um país. Nós iremos para um breve intervalo comercial e quando voltarmos, iremos continuar aprendendo sobre a igreja de Deus. Fique sintonizado, já já estaremos de volta. Talvez eu esteja falando com alguém que até hoje frequentou um local onde a palavra de Deus não é exaltada, onde a lei de Deus não é guardada. Deus faz um apelo para você agora. Busque a igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé de Jesus. Busque a igreja que tem um compromisso com a palavra, que ensina do Gênesis ao Apocalipse, que acredita ser o verdadeiro cristianismo, a prática destes ensinamentos e o amor a Deus e ao próximo.
Pois bem, meus queridos amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e hoje estudando sobre a Igreja de Deus. No primeiro bloco nós vimos de que a Igreja cristã foi fundada sobre o próprio Cristo, que é a pedra de esquina, a pedra angular. Esta igreja verdadeira, ela contém toda a verdade da Bíblia e ela tem uma missão, que é pregar essa verdade a todos os povos, nações, multidões e línguas. Logo, a igreja verdadeira de Deus, que ele suscitaria no tempo do fim, tem que ser uma igreja presente no mundo inteiro e não apenas uma igreja local. Antes, temos uma pergunta do Neri, por favor. Pastor, eu não sei exatamente aqui, mas em algum lugar na Bíblia, o senhor deve saber, fala assim que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso é correto, né? Eu entendo que em outro lugar também está escrito que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, eu estou entendendo que a igreja pode estar em qualquer lugar onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Isso é uma grande verdade. Quando eu falo em igreja, eu queria que vocês entendessem que a conotação da palavra igreja na Bíblia não se refere a uma estrutura física e um prédio local. A palavra traduzida por igreja no Novo Testamento é a palavra eclesia. E esta palavra eclesia aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. E ela significa os que são chamados para fora. É uma junção de uma preposição grega, ek, que significa para fora, então os que são chamados para fora. Ser membro da igreja é aquele que recebeu o Evangelho de Cristo e vai para fora anunciá-lo. Este povo que recebeu a mensagem de Cristo e anuncia o Evangelho de Cristo, eles são chamados de igreja. E esse povo tem que estar presente em todas as partes do planeta, porque a missão que eles receberam de Cristo foi uma missão de alcançar o mundo inteiro. Então você perguntou bem, porque tem que ficar claro de que a Bíblia, quando fala de igreja, ela não está falando de um prédio, de uma estrutura física. Igreja na Bíblia são as pessoas, o ajuntamento dos crentes. Onde nós nos ajuntarmos, aí estará a igreja, independente do espaço físico. Agora, quais são as características que a Bíblia apresenta desse grupo de crentes, denominado igreja? Nós já vimos aqui que eles têm que pregar a verdade de Deus, que eles têm que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles têm uma missão mundial, pregar o Evangelho em todas as tribos, línguas, povos e nações. E eu terminei o outro bloco dizendo de que a igreja de Deus não pode estar circunscrita a uma cidade, um estado ou a um país. Ela tem que evangelizar o mundo, porque a missão dela é uma missão mundial. Um outro detalhe. Quais são as características que o Apocalipse revela sobre a igreja verdadeira? Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 12, versículo 17, página 207. Você que nos acompanha em casa, Apocalipse 12, verso 17, aqui nós temos as características da igreja verdadeira. Assim diz a palavra: irou-se o dragão contra a mulher. No Apocalipse, quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Então o diabo irou-se contra a igreja. É lógico que aqui é a igreja verdadeira, porque o diabo odeia a igreja verdadeira. As igrejas falsas o diabo não odeia, porque elas já estão ensinando a mentira. Então irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Veja que é um remanescente. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus nós já estudamos aqui no nosso programa. São 10 os mandamentos de Deus.
Então a igreja verdadeira precisa guardar os 10 mandamentos e também ter o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Nós iremos, em mais algumas semanas, termos um programa só sobre esse testemunho de Jesus. Agora olhe para o Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, verso 12. Falando mais uma vez dessa igreja. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, mais uma vez o Apocalipse deixa claro de que a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus. Quando olhamos para uma igreja de estrutura física, nós não estamos pensando nisso como igreja de Deus. É apenas um edifício que reúne as pessoas. A igreja são as pessoas. Aonde está essa comunidade de Deus? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amigo? Pastor, uma pergunta dividida em duas. Sim. Primeira pergunta, não é uma pergunta, mas mais uma colocação. Me incomodava muito participar de uma determinada, vamos dizer assim, congregação determinada. E quando a gente ia com a Bíblia até lá, o pessoal achava que a gente era estranho, né? Pô, não precisa trazer a Bíblia aqui. O nosso culto já está formatado. Não precisa, para que você vai trazer a Bíblia? Então, uma coisa que a gente vai em consideração é que eles não queriam realmente que a gente soubesse, se aprofundasse muito no estudo da Bíblia. Okay. Colocação 1. E a 2, a palavra de Deus, a Bíblia diz alguma coisa que essa igreja verdadeira tem que ter uma pessoa aqui na terra que seja responsável por ditar todas as regras dessa igreja verdadeira? Muito boa a sua pergunta. Existem algumas analogias que a Bíblia faz à igreja. O apóstolo Paulo é quem mais faz isso. E tanto Paulo quanto Pedro vão chamar a igreja de um edifício espiritual e os crentes como o corpo de Cristo e sendo Cristo o cabeça. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, ele vai dizer de que assim como o homem é o cabeça da família, da esposa, assim Cristo é o cabeça da igreja. Esta igreja não tem um homem como cabeça. É o próprio Cristo quem lidera. A igreja verdadeira não tem um dono. O próprio Cristo é o dono dessa igreja. Um outro detalhe. E eu queria fazer aqui um parêntese para vocês. Existem na Bíblia duas igrejas. Uma igreja de Deus visível e uma igreja de Deus invisível. A igreja visível de Deus está sendo estudada nos textos que eu apresentei já para vocês. E as características delas são, elas guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, prega a verdade, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entre outras características. Mas Deus também tem uma igreja invisível. Dê uma olhadinha para o livro do Evangelho João. O Evangelho João, no capítulo 10, e olhe para o verso 16. São João 10, 16, na página 87. João 10, 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Cristo está declarando que ele tem ovelhas que ainda não estão no aprisco dele, na igreja visível e verdadeira. E ele vai conduzir essas almas sinceras para a sua igreja. É uma obra dele. Então não importa em que igreja você esteja frequentando. Se você é uma pessoa sincera, um filho e filha de Deus, não tema. O bom pastor vai conduzir você até a verdade. Aline? Pastor, pegando um gancho aí do que o senhor falou. O senhor falou das pessoas que são sinceras e que estão em outras igrejas e que
Deus irá reuni-las numa única igreja, ou sendo Na ele sua o seu, igreja. exatamente, o único pastor. E aquelas pessoas, e eu conheço muitas, que são sinceras, que procuram saber da palavra de Deus e que estudam, mas que acham que por causa de tanta coisa errada que a gente vê aí, né, sendo pregada, que acham que não precisam ir à igreja nenhuma, igreja, templo físico. Entendi. Que elas acham que só em casa, elas buscando, já é o suficiente. Entendi. A palavra de Deus tem um conselho muito sábio para nós. O apóstolo Paulo diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, quanto mais vede que aquele dia se aproxima. Nós devemos ter o hábito de congregar-nos como irmãos. Por quê? Porque esse ajuntamento de crentes serve para o nosso fortalecimento. Não existe religião, vida religiosa no isolamento. O cristianismo ele só acontece nas relações interpessoais. Eu só sou cristão na medida que eu amo a Deus e amo ao próximo. Na medida que eu temo a Deus e beneficio o meu próximo. Eu não posso me isolar em casa e querer praticar um cristianismo eremita. Não existe isso. A Bíblia ensina que religião é estar envolvido com as pessoas. E Cristo deu o maior exemplo. Ele, quando veio a essa terra, ele não foi para os desertos, não foi para as montanhas e viveu lá isolado 33 anos. Ele tinha os seus momentos a sós com Deus, mas ele estava no meio da multidão, porque ele viera para buscar e salvar os perdidos. Assim também temos que ser nós, vivermos em comunidade. Corpo espiritual quer dizer isso. Paulo disse que nós temos dons e talentos diferentes e cada um desempenha um papel. E no ajuntamento dos nossos dons e talentos é que funciona perfeitamente o corpo de Cristo. Patrícia? Eu tenho observado que existem muitas igrejas luxuosas. O que Deus pensa disso? É necessário todo aquele conforto, todo aquele luxo, onde você mencionou que a igreja na Bíblia são as pessoas? Eu queria, assim, saber. Não existe nenhum problema em você ter uma igreja luxuosa, confortável, para receber bem os adoradores. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que o templo, ao ser construído, foi usado o que havia de melhor. E havia tanta reverência na construção do templo, que durante a construção não se ouviu uma única martelada, porque todas as pedras tinham que ser lapidadas e trazidas prontas para serem encaixadas, para que não houvesse barulho onde seria a casa de Deus. Eu pergunto a você, é melhor estar adorando numa igreja onde não existem bancos confortáveis, onde não existe um ar-condicionado, onde há irreverência, porque o calor e o desconforto gera irreverência? Ou é melhor estar num ambiente onde existem bancos confortáveis, ar-condicionado, se possível, para que o ambiente seja o mais reverente possível? Então, se nós estamos buscando a reverência para adorar a Deus da forma devida, isso é louvado. Agora, se eu estou construindo um templo para a glória humana, se Deus é perdido de vista, perdeu-se o objetivo da existência dessa igreja. O certo é que Deus tem uma igreja invisível. Esta igreja é composta de pessoas sinceras em todas as denominações. E estas pessoas sinceras, cedo ou tarde, elas entrarão em contato com as verdades da palavra de Deus. E quando isso acontecer, elas irão tomar sua decisão. Sabe por quê? Porque Cristo, Supremo Pastor, vai convidá-las para o seu aprisco. Talvez eu esteja falando com alguém que até hoje frequentou um local onde a palavra de Deus não é exaltada, onde a lei de Deus não é guardada. Deus faz um apelo para você agora. Busque a igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé de Jesus.
Busque a igreja que tem um compromisso com a palavra, que ensina do Gênesis a Apocalipse, que acredita ser o verdadeiro cristianismo, a prática destes ensinamentos e o amor a Deus e ao próximo. Nós ouviremos mais uma música agora. E enquanto ouvirmos, vamos nos perguntar: o Senhor está me conduzindo a um local reservado para mim? Deus vai falar agora ao nosso coração. Ouçamos. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição. Cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer.
se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Deus está chamando você para uma séria decisão. Unir-se ao povo que guarda toda a lei de Deus. Mantenha a fé somente em Cristo e está comprometida com todas as verdades da Bíblia e tem uma missão de pregar esse Evangelho nos 4 cantos da terra. Que Deus possa abençoar ao tomar essa decisão. Deus vai conduzir você em todos os passos que você precisa dar para que você esteja, de fato, na posição que Deus quer que você esteja. A todos nós que aqui estamos, a palavra de Deus mais uma vez nos mostra de que há um caminho a ser percorrido, de que há uma igreja pregando a verdade e nós temos que buscar conhecer essa verdade e vivê-la. Vamos orar? Pai Santo, louvamos ao Teu nome, porque sabemos que o Senhor tem nessa terra uma igreja que exalta a Tua palavra, que prega todas as verdades que nela está contida e que está trabalhando para preparar um povo para a Tua breve volta. Obrigado, bom Deus, porque existem almas sinceras em todos os locais, em todas as igrejas e religiões. Pessoas que estão buscando de todo o coração servirem ao Senhor. Por favor, abrace a cada um deles nesse instante e ajuda-os a compreender de que existem alturas maiores ainda a serem galgadas, verdades a serem descobertas, estilos de vida a ser adotados, e que o Senhor possa cumprir a Tua promessa de reunir no Teu redil todas as Tuas ovelhas. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua ajuda, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por sua presença no Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem, estaremos juntos mais uma vez para outro tema da Palavra de Deus. Eu espero por você. Que Deus o abençoe. Por isso, o desejo nosso é que você esteja atento às orientações da Palavra de Deus. E a ciência, a boa ciência, aqueles que procuram fazer ciência com competência, com honestidade, você vai perceber que esta ciência verdadeira, ela sempre caminha ao lado da Palavra de Deus. Porque existe por aí uma ciência que apenas defende interesses das indústrias, das políticas, dos remédios e de outras coisas. Mas a ciência verdadeira, ela vai sempre estar aliada com a orientação da Palavra de Deus. E que nós possamos buscar viver os princípios que a Bíblia nos ensina para gozarmos de boa saúde. E quando eu tenho boa saúde, a minha disposição em se comunicar com Deus, em ouvir a voz dele, será totalmente diferenciada.